Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, Igreja bendita do Senhor, os nossos amados que nos assistem pela internet, sejam todos bem-vindos e sejam todos plenos da graça, do amor e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje avançar naquilo que o Senhor está nos ensinando. Nós vamos avançar no conhecimento, porque estamos ainda no primeiro mês de 2017. Nós estamos ainda no início deste ano maravilhoso, que será com certeza o melhor ano de nossas vidas até este tempo. E nós vamos hoje entender o que o Senhor abençoa. O que o Senhor aprova. O que o Senhor tem prazer de realizar em nossas vidas. Então o tema da mensagem é: que alvos e metas Deus abençoa verdadeiramente? Amém? Então nós vamos, pela palavra, compreender e entender, para que ninguém aqui, amados, seja frustrado. Para que ninguém aqui, no final do ano, diga assim: pastor, lá no início do ano, lá no mês de janeiro, eu fiz um projeto de vitória, eu fiz o meu projeto de vida vitoriosa para 2017, e várias coisas que eu apresentei diante do Senhor não aconteceu. Então nós temos que entender o porquê que muita coisa não acontece. Sendo eu realizar de acordo com o que a palavra diz, colocar diante do Senhor em oração e buscar a Deus em oração para que aquilo aconteça, e não acontece. Então nós vamos entender o porquê e vamos nos aperfeiçoar naquilo que nós vamos daqui para frente pedir para o Senhor. E ainda dá tempo, se for o caso, de mudar este projeto. Dá tempo ainda de corrigir, dá tempo de ser acertado, se preciso for, mediante aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, está escrito assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então o apóstolo Paulo, apóstolo dos apóstolos, ele disse que ele também, ele tinha uma vida com metas. Amém? Então ele tinha metas. Ele não corria sem meta. Ele corria com metas. Então é sadio diante de Deus nós termos metas. É sadio diante de Deus termos propósitos, termos objetivos. Mas estes objetivos precisam passar pelo crivo de Deus. Estes objetivos precisam ser aprovados por Deus, para que então eu diga: eu tenho uma vida de objetivos com Deus. Amém? Vamos orar e ouvir a voz do Senhor.
Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus bom, Deus santo, Paizinho querido, obrigado, Jesus, por mais este dia em Tua casa, Senhor. Estamos felizes pelo bem da Tua casa, Senhor, pelo bem que a Tua casa nos dá, pelo bem, Senhor, que o Senhor faz chegar à nossa vida pela Tua casa, Senhor, por esta casa de oração, esta casa, Senhor, onde o Teu nome habita, onde o Teu nome é revelado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, onde em paz e com paz nós recebemos a Tua palavra, Jesus, onde nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor, e crescer na graça e no conhecimento do Teu santo nome, onde vamos, Senhor, aperfeiçoar, Jesus, as nossas metas, onde vamos, Senhor, aprimorar, Jesus, aquilo que nós temos colocado diante de Ti em oração, Senhor, onde nós vamos ver, Senhor, acontecer os nossos desejos, Senhor, os nossos sonhos, porque assim, Deus, será. Sonhos que nasceram antes no Teu coração, Jesus, e vieram ao nosso coração. Pai amado e bendito, graças eu Te dou, Senhor, pelo privilégio de estar mais um dia em Teu altar. Graças eu Te dou, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia poder falar, Jesus, em Teu nome aos Teus filhos, a Tua santa e amada igreja. Obrigado, Pai, que a Tua vontade, Senhor, se revele de modo claro, nítido, Senhor, sem obstáculos, sem dificuldade, Jesus, de compreensão, de interpretação, e que todos os Teus filhos, Senhor, nesta noite, sejam bem alimentados pelo banquete espiritual que será servido por Ti, pois eles estão assentados à mesa, e é à mesa que eles vão agora receber este banquete para a honra e glória do Teu santo nome. E todos que vão receber deste banquete, digam amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres que são chamados por Jesus de minhas ovelhas, homens e mulheres que são chamados por Deus de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, família bendita do Senhor nesta terra. Todos nós temos, igreja, projetos. E todos estes projetos, como cristãos, nós colocamos diante do Senhor em oração. Como cristãos que somos, educados e ensinados pelo Espírito Santo, nós temos várias petições lançadas a Jesus. E nós precisamos entender que não são todos os projetos que temos que são abençoados por Deus. Nós temos que entender, nós temos que ser maduros. E só a graça de Deus faz isso. Só a graça de Deus traz a maturidade suficiente para entendermos isso. Que não são tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, que tenha a aprovação do Senhor. Então muitas pessoas projetam, mas não sabem projetar no Senhor. E é a diferença, que faz toda a diferença. Então muitos projetam, mas as intenções, elas não são intenções que exaltam a Deus. Elas são intenções que exaltam a carne.
e estas intenções, estes projetos, não serão realizados pelo Senhor. Então muitos querem atingir os objetivos de vida que fazem manifestar o pior da natureza humana. Os desejos totalmente carnais, os desejos totalmente humanos. E estes desejos, estes planos, levam estas pessoas, amados, para longe de Deus e não para perto de Deus. Portanto, todo plano que afasta uma pessoa de Deus não é algo abençoado por Deus. Não é algo que Deus tenha o prazer em realizar para aquela pessoa, para aquele filho. Então qualquer coisa relacionada à sua vida, qualquer objetivo, em qualquer área de sua vida, ouça, qualquer área, tem que passar por 3 questões. Tudo que você for colocar diante do Senhor em oração, precisa passar por estas 3 questões. Você precisa se responder. E se este questionário for positivo nas 3 respostas, então você deve colocar este objetivo diante do Senhor. Se sequer uma não for a resposta positiva, você já deve deixar este objetivo de lado. Não deve insistir. Amém? Vamos então entender essas perguntas. Primeira, aquilo que eu quero, o meu propósito, o meu projeto, aquilo que eu desejo, vai honrar ao Senhor? Vai trazer glória para Ele? Vai me fazer mais envolvido com Ele? Com a casa de Deus? Com a obra de Deus? Com a igreja do Senhor nesta terra? Se a resposta for não, não perca tempo. Se a resposta é sim, então tem a aprovação de Deus. Aquilo que aproxima você de Deus e traz glória para Ele, tem a aprovação de Deus. Deus tem prazer nisso. Amém? Agora, aquilo que afasta você de Deus tem a reprovação do Senhor. Não tem a bênção de Deus. Entenda isso, igreja. Deus não quer para você algo que distancie você dele, que distancie você da casa dele, que distancie você do corpo, que distancie você da congregação. Amém? Nós estamos entendendo muito a questão da importância da igreja na terra, a questão da congregação. E o Senhor está falando isso, não é? De modo bem repetitivo até. Então aquilo que vai afastar você da igreja, Deus não vai fazer. Pode até, talvez, né, na vida de alguns acontece, mas foi por força do braço. Foi pela força do próprio braço. Então, nesta questão aqui, a bispa ela usou um exemplo que lá em São Paulo, ela nota a ausência de alguns irmãos na igreja. E aí quando ela vai perguntar, cadê o fulano? Cadê a fulana? Ai, sabe o que é? Está estudando para ser juiz de direito. Então, são pessoas já capacitadas para
fazer um concurso para juiz, que é muito difícil. E aí a pessoa se dedica totalmente ao estudo e deixa a casa de Deus. Deus não tem prazer nisso. Eu posso abrir mão de tudo da minha vida secular. Da minha vida secular fora da igreja. Porque a minha vida, amados, a gente fala vida secular, mas a minha vida ela tem que ser totalmente ligada à igreja. 24 horas eu tenho que viver para a igreja. Ouça isso. Porque a igreja é a obra de Cristo. Então eu vivo para Cristo. Estão entendendo? Então, eu posso me apartar de tudo nesse mundo, menos de Cristo, menos de Deus, menos da igreja. Então, se o trabalho interfere no teu relacionamento com Deus, com a casa de Deus, não é um trabalho que tenha a aprovação de Deus. Entenda isso. Não tem a aprovação de Deus. Na vida de muitos o dinheiro até entra, e do jeito que entra, sai. É como se fosse num saquetel furado. Estão entendendo? Então, sem contar o desgaste emocional tremendo. A pessoa se dedica tanto para aquilo, ela se doa, sabe? E o desgaste na vida dela é notório, porque ela é sugada por aquele trabalho. Aquele trabalho traz peso para a vida dela. Não é um trabalho satisfatório. Não é um trabalho que traz alegria. Não é um trabalho que ela faz leve. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Deus não está naquilo. Estão entendendo, igreja? Porque quando Deus abençoa, quando Deus está naquilo, amados, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bem sucedido. E esse bem sucedido é em tudo, desde o meu emocional, meu físico, até o resultado daquilo que eu estou fazendo. A igreja está entendendo? Diga amém. Então a pessoa, né, ela precisa entender. Nós, principalmente, precisamos entender. Porque tem pessoas, amados, que perdem até aquilo que já tem, por insistir em algo que Deus não está aprovando. A pessoa perde o casamento, a pessoa perde os filhos, perde o controle dos filhos, a pessoa perde a comunhão. Quantos e quantos pais se deparam com os filhos dentro das suas casas, adultos, e quando olham falam: quem que é esse moço aqui? A esposa fala: é teu filho. Por quê? Porque não viu o filho crescer. Não acompanhou o crescimento do filho, não esteve presente no desenvolvimento do filho, não só físico, mas também de caráter, de personalidade, de fé. Não acompanhou, não esteve com ele. Então Jesus disse assim: quanto vale ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Então esse perder a sua alma é perder a essência da nossa vida com Deus aqui nesta terra. E é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque se perde no estralar de dedos, se eu não tiver olhos iluminados para enxergar aquilo que Deus quer para a minha vida. Então tudo que eu planejar para a minha vida tem que me levar cada vez mais perto de Deus. Tudo que eu desejar tem que me fazer cada vez mais envolvido com Deus. Amém? Então, quando é que eu sei que tem a bênção de Deus? Quando isso me leva para mais perto de Deus. Cada vez mais para a dependência de Deus.
Então, se aquilo está me levando cada vez para mais perto da dependência de Deus, eu sei que Deus está me aprovando. Eu sei que Deus está aprovando aquela situação, aquele objetivo, aquele projeto. Amém? 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós falamos aqui no culto próximo passado a importância do nosso corpo. Amém? Aquilo que me convém, aquilo que me é lícito e aquilo que eu faço com o meu corpo. Então o meu corpo é para glorificar a Deus. Tudo que eu fizer nesta vida, tudo que você fizer nesta vida, deve redundar em glórias a Deus, igreja. Amém? Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, qualquer outra coisa, fazei tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 5:9 está escrito: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Então todas as minhas metas devem agradar a Deus, para ter a aprovação de Deus. Amém? Esta primeira questão está clara? Ok? Segunda questão. Eu estou sendo motivado pelo amor? Então aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou colocando diante do Senhor como meu projeto de vitória para o ano de 2017, eu estou colocando este projeto diante do Senhor motivado pelo amor? Ou é por algum outro sentimento? Deus não está onde há mesquinhez, ganância, inveja, materialismo, vaidade e outros sentimentos semelhantes. Deus não está onde existam obras da carne. Qual é a tua motivação? Então você deve perguntar a si mesmo: qual é a minha motivação? Para que eu quero isso? Por que eu quero isso? É por amor a Deus? É por amor à obra de Deus? É por amor à família que Deus me deu? É por amor aos irmãos? Porque o amor a Deus, o amor é isso, é o amor a Deus. Se não for por amor a Deus, para redundar em glórias a Deus, igreja, é carne. E Deus não aprova. 1 Coríntios 16:14 diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 14:1: segui o amor e procurai com zelo. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Então toda a minha vida tem que redundar em glórias a Deus. A minha vida secular, como eu disse, ela tem que estar totalmente ligada à igreja. Se eu tiver uma vida aqui na igreja e uma vida lá fora, eu não tenho vida com Deus. A minha vida lá fora pertence à igreja. A minha vida lá fora
tem que dar o testemunho da igreja que o Senhor me plantou. A minha vida lá fora tem que redundar em glórias a Deus. Amém? Porque tem muitas pessoas, igreja, ouça, quanto mais se aproxima o dia, o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse assim, ó, não deixeis de congregar. Ainda mais que vedes que se aproxima o dia do Senhor. Então, quanto mais vai se aproximando o dia do Senhor, mais isso vai aumentando. Isso o quê? Irmãos deixando de congregar. Por quê? A maioria deles, a vida é minha. Na minha vida mando eu. Eu faço o que eu quero com a minha vida. Não vai ser pastor que vai mandar em mim. Então, essas pessoas, elas estão sendo enganadas. Essas pessoas, elas estão sendo levadas pelo maligno, levadas pela mentira de Satanás. Porque, igreja, na vida de um filho de Deus, quem manda é Deus. No teu dinheiro manda Deus. Na sua saúde manda Deus. No seu casamento manda Deus. No seu comércio, na sua vida profissional, manda Deus. Nos teus relacionamentos, manda Deus. Então Ele manda você ter o relacionamento com quem Ele quer que você tenha. E não é o relacionamento que você quer ter. Então isso precisa ser discernido pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus. Entender que a vida não mais lhes pertence, mas sim pertence a Deus. E tem que ser vivida para a glória do Senhor. Amém? A segunda questão está bem entendida? Amém? Vamos então à terceira. Este alvo me leva a depender de Deus? Ele será a minha suficiência? Então aquilo que eu projetei no Senhor, aquilo que eu coloquei em oração diante do Senhor, aquilo vai me levar a depender de Deus sempre? Ele será a minha suficiência para alcançar? Por exemplo, os objetivos mais difíceis, assim como eu já citei aqui, e a própria bispa citou em São Paulo, uma pessoa que quer ser juiz de direito, é um objetivo mais difícil de se conquistar. E aí a pessoa deixa a igreja para alcançar o objetivo. Ela vai estudar 18 horas por dia, afinco. E a pessoa não vai à igreja porque está estudando para passar no concurso. Teve casos aqui, nesta igreja, de pessoas que foram prestar concurso e se ausentaram dos cultos. E, por incrível que pareça, vieram dar satisfação. Falaram, não estou vindo no culto porque eu estou estudando, porque eu vou prestar um concurso e eu creio que eu vou passar. Aí você me pergunta se passou. Não passou. Por quê? Porque a suficiência não estava em Deus. Estava no próprio entendimento, na força do braço, no esforço próprio. Então, é este caso aqui.
Se a dependência, amados, estiver no estudo e no tempo em que a pessoa estiver estudando, não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção do Senhor, tem perda e desgaste. Então você pode abrir mão de muitas coisas para priorizar outras, mas de Deus você nunca deve abrir mão. Da obra de Deus, da casa de Deus, da igreja, você jamais deve abrir mão. Nós temos que entender o valor que tem a igreja para a nossa vida. Nós temos que compreender de fato o valor, o verdadeiro valor que tem este lugar para a nossa vida. Porque é este lugar que Jesus escolheu habitar, fazer habitar o seu nome. É este lugar que Ele fala conosco. É neste lugar que Ele nos dá instruções. É neste lugar que Ele nos dá crescimento. É neste lugar que Ele manifesta, sim, a cura nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso físico. Este é o vale de bênçãos. Nós estamos no vale da bênção. E aqui nós temos a bênção do Senhor. Então nós temos que entender o verdadeiro valor da casa de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Na busca de um objetivo ligado ao Senhor, dependendo do Senhor, passando por essas três questões, nós teremos a aprovação de Deus, igreja. Ouça isso. E é por isso que é importante o cuidado após a conquista do teu ideal. Você tem que ter cuidado, e muito cuidado, depois de você alcançar o objetivo. Por quê? Sendo assim, amados, passando pelas três questões, ligado ao Senhor, dependendo do Senhor, buscando no Senhor, se esforçando no Senhor, vai chegar para a tua vida. Vai chegar. E depois que chegar, você deve ter muito mais cuidado. Porque Deus, Ele estará sempre com os dependentes dEle e não com os autossuficientes. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 5 a 18. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. O Senhor quer nos dar a terra do mais que suficiente. Mas Ele nos alerta que entrando nós nesta terra, nós temos que ser cada vez mais envolvidos com Ele. Fazer cada vez mais para Ele. Amém? E não nos distanciar, não nos esquecer dos seus juízos, da sua lei, amém? Da lei de Deus, da lei da graça. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então aqui é um texto onde é bem claro que tudo que nós fazemos é por fé, igreja. Amém? É por fé. Se eu não viver por fé, eu tenho uma vida de pecado. Olha que triste. E é muito triste ver crentes tendo uma vida de pecado. Como assim, pastor? Não crê. Tem medo de tudo, duvida de tudo, e desagrada ao Senhor. Porque aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de uma simples comida. De uma simples comida. Um caso lá no Nordeste, de um pastor que chegou lá para falar de Jesus. Nordeste, amados, é uma idolatria só. E tem muito espiritismo. É muito candomblé, umbanda, quimbanda. E o catolicismo predomina naquele lugar. Mas tem muito mãe de santo, pai de santo. E o pastor chegou para pregar Jesus. Veio lá um povo lá para conhecer. E tinha uma senhorinha que era do terreiro, que era do outro lado. E ela fez um bolo para o pastor. Ela fez um bolo para o pastor, e o pastor sabia o que ela era, o que ela fazia. E ela levou o bolo para o pastor, e o pastor comeu o bolo. Deu graças e comeu o bolo. No outro dia, pastor lá, a senhorinha chegou. Oh, bom dia, bom dia. Bom dia. E ela olhou assustada para o pastor. Obrigado do bolo que a senhora me fez, estava uma delícia. O bolo não fez nada para o senhor, não?
Não fez não. Por quê? Eu coloquei veneno no bolo para te matar. Falei, olha, o bolo estava uma delícia. E eu quero agradecer a senhora pelo bolo que a senhora fez, porque matou a minha fome na hora que eu estava com a fome. Vive por fé? Nem veneno vai te fazer mal. A palavra diz isso, que se eu tomar veneno, não vai me fazer mal. Se eu vivo por fé, agora tem gente que fala, não. Quem é que fez? Aquela mulher tem uma inveja de mim? Vou morrer se eu comer. Está duvidando. Então, tudo que não provém de fé é pecado. Rebelião lá em Bauru, lá, os presos lá, tudo na rua lá. Ai, meu Deus, e agora? O que será de nós? O que será de nós? O que será de nós, amado? Aquele que teme o Senhor, ele habitará seguro, livre do temor do mal. Ele habitará seguro, não com temor do mal. Mas aí você vê crentes, nossa, você viu? Não, tá vindo para ir para o sul com um facão, com um machado. Amado, quem é o Deus que nos guarda? Quem é? É um Deus meia boca? É um Deus que dorme? E a palavra dele é bem clara, que o anjo dele, que obedece a ele, acampa ao redor daquele que o teme. E aquele que o teme, ele é guardado por esse anjo, que recebeu ordens dele, para guardar esse que teme. Ei, calabachuri balabás. Se eu temo e descanso guardado em Deus. Eu não vou me preocupar, porque eu vivo por fé e não vou ter uma vida de pecado diante do Senhor. Então, isso também é muito importante. Amém? É muito importante colocar diante de Deus aquilo que Deus aprova e não duvidar. Pedir para Deus aquilo que Ele aprova e crer que Ele dará. Crer que Ele irá fazer na minha vida. Que jeito, pastor? Na minha vida não tem como. Está pedindo e está confessando o contrário. Não, eu peço porque o senhor fala que tem que pedir, né, pastor? Mas na minha vida não tem jeito, não. Aquilo lá não muda, não, pastor. Ih, o senhor não sabe. Deus sabe. Deus sabe. É o que precisa. Que é Ele que muda. É Ele quem faz. Não sou eu não, amado. Viu? Eu não mudo nada. Nem ninguém. Mas eu falo e provo para você na palavra que Ele faz. É Ele quem muda. É Ele quem transforma. É Ele quem faz aquilo que precisa ser feito. Amém? Glória a Deus. Eu falei isso nessa semana para uma pessoa. No lugar que nós estivemos. E a pessoa estava dizendo, meu marido, eu não posso nem falar de Jesus, eu não posso. E a pessoa, ela não é crente em Jesus ainda não, sabe? Mas a gente vê Jesus chamando ela. Ela gosta de falar de Jesus, ela gosta de ouvir a palavra, ela está com sede. E ela fala, meu marido, não, ele se incomoda tanto, não é, pastor? Ele se irrita, ele fica bravo, ele briga. Passou, na hora que eu estava indo embora, eu falei assim, minha amada, vou dizer algo para você. Quem faz é Jesus. Se Ele está te chamando,
Se ele ainda não está chamando o teu marido, creia que ele vai chamar. Continue orando. Porque eu vou dizer algo para você. Quem está falando com você é uma pessoa que também odiava ouvir falar da Bíblia. Quem está falando com você é uma pessoa que fugia de perto de crente. Tinha pavor de ouvir falar de Jesus e das coisas da Bíblia. E hoje essa pessoa, que sou eu, amo falar de Jesus. Amo a Bíblia Sagrada. Amo a obra de Deus aqui nessa terra. E luto e vivo por ela. Quem fez foi Jesus. Glória a Deus. É crer. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o que nós fazemos, se não tem a dependência de Deus, se não se tem esta confiança total em Deus, que de fato Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, se não for assim, é pecado. Não tem aprovação de Deus. Amém? Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho. Então nós fazemos os planos, nós fazemos os projetos, nós colocamos as nossas metas diante do Senhor. Mas a Bíblia diz: mas o Senhor lhe dirige os passos. Então assim, nós que estamos aqui buscando no Senhor, vou falar algo para ti. Até mesmo os nossos planos que diante do Senhor são errados, Ele vai fazer estes planos ser corrigidos para a nossa vida ser levada para aquilo que é certo. Por isso o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Por isso o Senhor está aqui nos dando essa capacidade de discernir se aquilo que eu estou pedindo, o Senhor está aprovando. E se não, Ele vai me levar a pedir certo, para que se manifeste o certo na minha vida. E não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer para a minha vida. Porque Ele sabe o que é melhor. Amém, igreja? Então, se não é Deus a nos habilitar para toda boa obra, tudo que nós fizermos será em perda, desgaste e frustração. Para aquilo que o Senhor aprova e abençoa, Ele capacita, Ele dirige, Ele dá força, Ele dá sabedoria, toda a suficiência necessária Ele nos dá. Amém? Porque não será pela nossa força, mas sim pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. A qualquer um aqui, a qualquer pessoa, esta é a palavra do Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Josué 1:8 está escrito: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então, eu não posso, me afastar deste livro. Eu não posso me afastar da onde fala deste livro. Eu não posso me afastar da onde o autor deste livro me ensina a respeito deste livro. Amém? E ele diz: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jó 22:28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, agora que nós já entendemos o que vai sair bem naquilo que eu projetar. O que é que eu vou projetar e vai sair bem?
tudo? Não. Se projetas alguma coisa no Senhor, aquilo que o Senhor aprova, então te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. O Salmo 128, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Então, se teme o Senhor, se está fazendo na direção do Senhor, está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus tem prazer, vai ser bem sucedido, vai ir bem. Salmo 127, 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for comigo nos meus estudos, se o Senhor não for comigo no meu trabalho, se o Senhor não for comigo no meu casamento, se o Senhor não for comigo na criação, na educação dos meus filhos, se o Senhor não for comigo no meu lar, em tudo, nas minhas emoções, na minha vida ministerial, na minha vida de comunhão com os irmãos, na minha vida com os meus relacionamentos, se Ele não edificar, eu vou ter uma vida em vão. Muitos vivem, mas vivem em vão. Muitos buscam alguma coisa, mas buscam em vão. E muitos até alcançam alguma coisa, mas quando alcançam, o que valeu? No presente momento parece que tem uma alegria, depois frustração de novo, depois tristeza de novo, depois vazio de novo. Por quê? Porque não foi o Senhor que edificou aquilo, não foi o Senhor que abençoou aquilo, não foi o Senhor que aprovou aquilo. Então são pessoas que vivem uma vida buscando alguma coisa, alcançam, e aí logo em seguida tem que buscar outra coisa, porque para preencher vazios. Porque o maior bem eles não têm, que é Deus, que é Jesus. Amém? Então a pessoa diz: não, eu quero ter um carro. E a pessoa vai de encontro com aquilo, compra o carro. Dali a pouco o carro não tem mais graça para ela. Daqui a pouco o carro já não tem mais nenhum sentido. Aí tem que ver o que eu quero agora. Pessoas dizem: quero casar. A pessoa vai e casa. E ao invés de melhorar, piora. Que uma vida de casado já não é uma vida mais de solteiro, uma vida a dois. E aí muitos, em vez de melhorar, piora. Por quê? Porque ela achou que se ela casasse, a vida dela ia melhorar. Mas não foi o Senhor que edificou a casa. Ela não buscou no Senhor. Ela não trilhou o caminho alicerçado em Deus, buscando em Deus, colocando o projeto diante de Deus e mostrando a dependência em Deus. Então é isso que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, irmão. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amados, até os meus relacionamentos eu tenho que colocar diante do Senhor em oração. Porque tem muita gente que pensa que pode ter um relacionamento com qualquer um. Não pode. Não pode. Se não agrada a Deus, não é para mim. Se não agrada ao Senhor, pastor, mas ele é tão bonzinho, tem compromisso com Deus? Faça essa pergunta. Se é uma pessoa que tem compromisso com Deus, então diante de Deus ele é uma pessoa que tem crédito com Deus.
Agora, se é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não serve para andar com você. Porque esse relacionamento não tem a bênção de Deus. Isso vai desde uma simples amizade até um relacionamento para casamento. Quem está entendendo, diz amém. Por quê? Nós fomos separados por Deus. Então Deus não quer contaminação. Você pensa que é fácil, amado? Eu vou dar um testemunho para você aqui, só para você ter uma noção. Nós estamos em quantos aqui nessa igreja? Quantos, pastor? 40? Num total? Muito mais pessoas adultas do que jovens. Nós temos poucos jovens aqui. Você pensa que é fácil para um jovem viver a graça de Deus? Você pensa que é fácil? Você pensa que eu não choro? Às vezes? Você pensa? O meu filho não tem amizades do mundo. Crê nisso? Você crê nisso? Meu filho tem 12 anos de idade. Ele não tem amizades do mundo e não terá. Porque o Senhor, Ele é bem claro na sua palavra. Não deixe se contaminar. Ou serve a Cristo ou serve o mundo. E eu oro ao Senhor: Senhor, recompensa a vida do meu filho. Recompensa a vida do meu filho, Senhor. Porque aquilo que ele está fazendo hoje, eu estou tentando instruí-lo, que é pelo Senhor. É por amor a Ti, Jesus. Uma férias inteira dentro de casa. Uma férias de escola inteira dentro de casa. Com a mãe, com a irmã, com o pai. E eu não me envergonho disso. Em Lençóis Paulista nós temos uma pequena igreja. A casa da nossa irmã Tili. Onde eles se reúnem de quinta e de domingo. Acompanham o culto de São Paulo. Que pegam desde o início, desde os louvores. E lá, quem se reúne? A família da nossa irmã Tili e nosso irmão Boca. Nosso irmão Éder, com a sua namorada Kelly. Nosso irmão Dudu, com a sua noiva Mayra. Que estão lá construindo uma casa para se casarem. Logo, logo haverá o casamento. Nosso irmão Marcelo, que agora se mudou para Bauru, vai fazer um estágio na área lá, ele está se formando para advogado, se formando em direito. A nossa amada e querida irmã Mônica, a Tili e o Boca. Só. Aí eu te digo, por amor a Cristo, amados, por amor à verdade, por amor à palavra, nós temos que tomar a nossa cruz. Então tudo na minha vida eu tenho que colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, o Senhor aprova isso? Eu sei que a minha vida hoje tem a aprovação total de Deus. Muitas coisas têm que ser mudadas? Tem. Mas isso já está no meu coração para ser mudado, e o Senhor já disse sim e já disse amém. Porque a cada dia eu estou mais aberto à palavra de Deus.
Mas em tudo eu tenho que perguntar: Senhor, o Senhor aprova isso? O Senhor se agrada disso? O Senhor se agrada desta amizade? O Senhor se agrada deste relacionamento? Mas, pastor, então quer dizer que então também vamos todos então nos enfiar dentro de casa e ficar... Não, não estou dizendo isso. Eu tenho contato com pessoas diariamente, com todo amor, com toda educação, com toda sabedoria. Mas é eles lá e eu aqui. Quem está entendendo? Eclesiastes 4:12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Estes dois são dois que estão em acordo. Estes dois são dois que estão em concordância. Eu e você. Amém? O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A terceira dobra é Jesus. Então Jesus aprova o nosso relacionamento. Jesus aprova a nossa união. Amém? E não aprova a nossa união com o mundo. Quem percebe isso, diga amém. Então, se eu quero ter uma união com o mundo, eu não vou prevalecer. Porque Jesus não será a minha terceira dobra. A minha terceira dobra haverá quando eu estiver em comunhão com a igreja. Quando eu estiver em comunhão com os irmãos. Quando eu estiver em comunhão com aqueles que Jesus colocou na minha vida para andar junto comigo. Isso Deus aprova. Isso Deus abençoa. Isso Deus faz ser bem-sucedido. Amém? Então, amado, eu vou para o fim da mensagem te dizendo isso. Hoje é dia 26 de janeiro. Está quase terminando o mês de janeiro. É o ano da família bendita do Senhor. E eu desejo e quero que se cumpra na vida de cada família dessa igreja o que diz a palavra: que a sua posteridade será conhecida entre as nações, que os seus descendentes no meio dos povos vão viver no meio dos povos. O meu filho, vou falar aqui o exemplo do Vinícius, sim, porque eu louvo a Deus pelo filho que Ele me deu, que é uma bênção na minha vida. Esse menino, mas quietinho do jeito que ele é, ele tem uma inteligência para as coisas de Deus. Ele tem uma percepção para as coisas de Deus, que às vezes Deus usa ele para falar comigo e para falar com a mãe dele. Sim ou não, pastor? E eu louvo a Jesus por quê? Porque o mundo é tentador. O mundo chama. Mas a palavra de Deus prevalece na vida daquele que teme ao Senhor. Então, no meio dos povos, todos quantos veem, reconhecem. Eu louvo a Deus que chegou o testemunho aqui. Ministra Sara, foi você quem trouxe, não foi? Da vida do Vinícius. Um dia, a diretora da escola o citou. Foi ou não foi? Foi? Amém. Por quê? E ele está no meio dos povos, mas ele não se deixa contaminar, porque ele está bem instruído na palavra. Por mais que no presente momento isso doa no coração de um pai. Entenda isso, viu, igreja? Entenda isso.
Porque quantas vezes eu olho para ele e vem uma dor no meu coração, mas eu digo, Senhor, é por ti. É para ti, Senhor. E eu sei que a retribuição vai vir das tuas mãos. Então por isso eu digo sempre, os nossos filhos serão muito mais abençoados do que nós, quando obedecermos a palavra do Senhor, quando colocarmos em prática a palavra do Senhor. Não somos do mundo, somos cidadãos dos céus. Estamos neste mundo de passagem. Não somos amigos do mundo, somos amigos de Deus e inimigos do mundo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.